Paizinho querido, nós invocamos o Teu nome nesta noite, juntos, todos nós. Nós Te queremos, nós precisamos, nós ansiamos por Ti, nós temos sede de Ti, do Deus vivo. Tu és a nossa fonte, Tu és o arrimo da nossa sorte, Tu és o nosso rochedo, nosso refúgio, Tu és a nossa torre elevadíssima, Tu és aquele que calcas aos pés aos nossos adversários, Tu és o Deus da nossa vida. Que me poderá fazer o mortal? Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer até mesmo aquele que pensa que pode matar? Há um só Deus e é diante de Ti que nos curvamos e só a Ti tememos. E o Teu amor em nós se faz maior do que qualquer que seja o temor. É a santidade do Teu nome no nosso coração, que é o Teu temor em nós, que é carregado de amor e que nos faz Te servir por prazer. Porque sem Ti, quem é que pode comer, beber ou se alegrar? Vem, Senhor, e traze a revelação da vida e da verdade e do caminho para cada um de nós. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente boa de Deus, vamos ler em Mateus, no capítulo 5, Mateus, capítulo 5, versos 27 e 28, até também ao 30. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos vindo tratando desse tema tópico do adultério já por algumas quartas-feiras, na sequência do Sermão do Monte, que para quem não tem nenhum background do que vem acontecendo, é parte de 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio de caminhada contínua, que começamos em Mateus 16, ficamos o ano todo passado até ao final do capítulo 18. E este ano, antes de prosseguirmos no capítulo 19, nós viemos para o Sermão do Monte, porque se nós vimos na primeira parte do caminho do discípulo, qual era o chamado dele, quais eram as tentações, quais eram as consciências que ele precisava desenvolver para ser discípulo,
eu disse que antes de prosseguirmos, a gente iria aprender um pouco sobre o fundamento, o chão dessa jornada. E viemos aqui para Mateus 5, aprendemos sobre o paradigma dos dois fundamentos, que é o que caracteriza o ensino todo de Jesus aqui no Sermão do Monte, o fundamento da rocha e o fundamento arenoso. O fundamento da rocha são estas palavras de Jesus, é o Evangelho, e o fundamento arenoso é qualquer que seja a estrutura que não seja o Evangelho. Assim como nós vimos que há duas portas e dois caminhos, uma porta e um caminho estreitos e uma porta e caminho largo. E nós vimos que a equivalência era idêntica. A porta estreita e o caminho estreito é a escolha do indivíduo pelo material do fundamento da vida dele. Assim como a porta larga e o caminho largo correspondem à escolha do indivíduo pelo chão da vida dele, em oposição ao chão do Evangelho. São as suas próprias escolhas, são as venetas múltiplas do seu desejo de dizer comigo é assim. E nós vimos múltiplas variáveis dessas pulsões arenosas e da única que significa fundamento rochoso dentro de nós. Aí nós ficamos um mês e pouco no aspecto que dizia respeito e diz respeito à afirmação de Jesus. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não podem de modo algum entrar no reino dos céus. A justiça dos escribas e dos fariseus é a justiça do que se vê, das aparências, das visibilidades. A justiça do reino de Deus tem a ver com o que se estabelece como consciência, que se manifesta como um modo de ver, que se transforma numa atitude, que produz, enfim, um comportamento. Mas o comportamento é o fruto da consciência, não é o medo de uma lei e nem de nenhum tipo de imposição. Essa é a justiça que excede a dos escribas e fariseus. Prova disso são os contrastes que Jesus vai estabelecendo à medida em que nos ensina daí para frente. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem cirar imotivadamente, quem disser insulto, quem nulificar o seu irmão, chamando-o raca, esse estará sujeito a todo tipo de julgamento, até ao próprio inferno autoconstruído, ao cárcere do qual não se sai enquanto não se paga o último centavo. Ficamos um mês e meio vendo o significado dessas coisas. Aí mudamos aqui para esse período de 3 quartas-feiras consecutivas, nas quais a gente vem falando sobre o segundo ponto, que é parte da rocha, que é escolha da porta estreita e que é justiça que excede a dos escribas e dos fariseus, é que Jesus também veio e disse: não adulterarás. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aí eu lhes disse que, para além de todo o elemento do transfundo cultural, histórico, e depois de vermos e olharmos várias ambiências que circundavam esse texto
E quando ele foi dito por Jesus, o que acontecia à volta dele no momento em que essas coisas foram ditas, quais as interpretações vigentes, eu lhes disse que antes de nós prosseguirmos para qualquer coisa que se relacionasse ao aspecto exterior do adultério, que seria uma preocupação exclusiva da justiça dos escribas e dos fariseus, que se preocupa apenas com a exterioridade, como nós somos gente do reino de Deus, nós tínhamos que transcender a exterioridade e procurar isso no ambiente onde Jesus disse que todas as coisas se instalam e de onde todas nascem, que é na nossa subjetividade. Para quem esteve conosco no caminho, processando essa viagem, lembram que lá na tenda eu lhes disse, falando do homicídio, que se nós fôssemos olhar absolutamente para o aspecto exterior, menos de 1% da população do planeta transgrediu contra esse mandamento. Porque se 2% da população do planeta fossem constituídas de homicidas, nós não suportaríamos viver. É muito pouca gente matando, aqui a morte é uma desgraça mesmo. Agora, para além da morte estatística, que uma minoria mínima faz parte dela como contabilidade, a morte é tão significativa entre nós, segundo Jesus, não é por causa desse menos de 0,5% de humanos que matam. É por causa de todos os humanos que matam. Que matam na subjetividade, com as iras que viram energias, que viram palavras, que viram atitudes, que viram comportamento, que viram modo, que se cronificam, que viram agressão verbal, que viram agressão energética, que viram agressão de olhar, que se transformam em desprezo tão profundo que o outro passa a ser dessignificado diante de você, morre em vida diante de você, literalmente você o seca, raca, no aramaico, palavra usada aqui mesmo no texto grego, apesar de aramaica, é aquela que designa vaziez absoluta, nulificação total. Por isso o mundo é assim, tão entupido de morte, embora tão pouca gente mate, e nós vimos que com relação ao adultério era diferente. É o tipo do mandamento que em relação à justiça dos escribas e dos fariseus, que é exterior, na antiguidade, os homens cometiam como quem bebe água. As mulheres é que eram mais pudicas. Mas, estatisticamente falando, na nossa sociedade, está 50-50 entre as mulheres que confessam que já traíram e as que ainda não. E entre os homens o percentual é muito maior. Agora, Jesus, que tinha a mesma estatística e até piorada em alguns aspectos nos dias dele, não ficou concentrado nem mesmo na transgressão exterior do adultério. Ele continuou insistindo, foi na subjetividade da justiça do reino de Deus e não na exterioridade da justiça dos escribas e dos fariseus. Porque na exterioridade dos escribas e dos fariseus, tem homem que se levanta aqui, mulher, e dizem aqui para nós e para a terra inteira, eu nunca adulterei. E é verdade. De acordo com os escribas e com os fariseus, você nunca pulou a cerca, mesmo humano ou humana, aqui ou em qualquer lugar da terra, vendo a gente ali. Agora, de acordo com a justiça do reino de Deus, eu pergunto, há alguém aqui que não seja adúltero? Aí fica todo mundo ofendido. O cara diz assim, tomara que a minha mulher não levante a mão para confessar isso nem na subjetividade. De acordo com Jesus, qualquer um que no coração, em algum momento na vida, mesmo que não tenha cronificado esse momento ou esse olhar, ou essa energia, ou essa atitude, ou essa postura, mas que tenha olhado para um outro com intenção impura,
que a intenção de obter quem não é seu, quem não pode ser, ou quem você não deveria cobiçar para que fosse. Qualquer um. Não precisa haver uma pulsão sexual na base da motivação. Às vezes até a cobiça da vaidade, de dizer que troféu quero para mim, que riqueza de homem quero para mim, que esplendor visual de mulher quero que seja minha. Não precisa que o elemento seja sexual o tempo todo, mas é óbvio que a pulsão sexual é a mais latente relacionada a esse aspecto da intenção impura do coração. É olhar para um outro com a deliberação subjetiva que diz: se eu tiver uma oportunidade, ele será meu na prática, porque dentro de mim eu o quero, o desejo. Ou, que pena que eu não tenho a coragem de executar tal coisa, mas dentro de mim era tudo o que eu queria. Está feito, está consumado. E de acordo com a justiça do reino de Deus, tanto aqui há aqueles que em algum momento da vida já viveram essa experiência de modos diferentes ou distintos, como há aqueles que vivem com regularidade quase diária. Como tem aqueles que vivem com regularidade multiplamente diária. Espasmos de, ai, se eu pudesse. Ah, meu Deus. Que pena que a vida é uma só. Quem me dera virar o multi-homem para me espalhar por aqui. Oh, arém bom. Isso é o goiano tarado. Em vez de dizer ô trem bom, ele diz ô arém bom. Bom. Em vez de dizer ô trem bom. Ô arém bom. No coração, adulterou. Aí nós vimos que também não adiantava a gente ficar falando disso, que isso não resolve nada. O que resolve é pensar que adultério já é sintoma, já é efeito, não é causa. A causa é mais profunda. A causa nós vimos na quarta-feira passada como ela se alimenta do elemento da nossa subjetividade mais radical, conforme nos ensina Tiago, que nós lemos. Cada um de nós é tentado pela sua própria pulsão de cobiça. E vimos que isso carrega variedades de perfis imensos. Essa nossa pulsão de cobiça se relaciona a pulsões primitivíssimas. Na quarta-feira passada a gente viu desde o elemento primal, desde a pulsão da troca de energias entre embrião e feto, entre o embrião João Batista e o feto Jesus. Nós vimos a implicação da nossa formação desde a substância ainda informe. A gente viu o significado da construção familiar, das nossas figuras parentais, de pai, de mãe, na nossa constituição sexual, afetiva, na nossa construção ou na nossa desconstrução, positiva ou negativamente. A gente viu como a pulsão sexual se relaciona também ao elemento cultural. Que você, por mais que você ache que está sendo pulsionado por uma coisa que é absolutamente sua, sem a qual a sua vida não faz sentido, algo que lhe seja essencial. No entanto, meu amigo, se você tivesse nascido do outro lado da Terra, não era para esse tipo de elemento, de objeto, de desejo que você diz sem o qual não pode passar e nem viver,
para o qual você estaria olhando e nem a ele que você estaria desejando. Se você tivesse nascido na China, a geisha toda coberta e espetada, que hoje te parece uma assombração, pareceria para você a menina mais sensual do posto 9 em Ipanema, porque é cultural até o meu olhar. Até a pulsão que vem de dentro de mim está longe de ser minha. Minha é a carência essencial, minha é a necessidade mais básica. Agora, os elementos que cercam e que vão dando colorido a isso que eu penso que seja o meu olhar inteiro, vem carregado de todos esses outros elementos desse álbum de figurinha da Copa das suas próprias seleções e eleições de belezas ou de antibelezas que lhe foram impostas pelo momento cultural, familiar, pelo que lhe foi celebrado como sendo objeto de desejo e em você se infiltrou, mas nem você mesmo é dono da sua própria tentação. Numa cultura diferente, ela teria perfis diferentes. Para você veja como aquilo que você diz é essencial a mim, se você tivesse nascido na Turquia, não seria. Não com essa cara, não desse jeito, não dessa forma. E aí, nós concluímos, depois de vermos vários aspectos relacionados a isso na quarta-feira passada, que cada um de nós deveria buscar fazer um mapa, uma genealogia das suas figuras parentais, do que você pudesse relembrar, rebuscar. E eu disse que a minha memória consciente viaja lucidamente com informações e em informações até o meu bisavô com muita clareza. E como eu fui descobrindo no curso da vida, como gente tão legal, tão boa, tão ética, tão moral, tão cheia de caráter, produzia e poderia a si mesmo produzir disfuncionalidades em áreas distintas da vida, como eu observo e observei na minha família nuclear, na minha família extensiva, na minha família ainda maior, como os traços de determinadas disfunções passam generacionalmente para as gerações seguintes, e que isso pode nascer mesmo de ambientes completamente sadios, quanto mais daqueles que já são caricaturas de perversidade, já são expressões grotescas de maldade, de abuso, de relacionamento perverso, a começar da intimidade mais profunda dos vínculos familiares e o que é que isso gera dentro de nós, considerando que a pulsão sexual não seja um dado absoluto em nós, mas que tem uma importância de natureza fundamental. E tudo aquilo que a ela se associa e ganha em nós um poder pulsional extraordinário. Daí eu ter dito, vamos olhar para trás e ver, porque aí a gente começa a identificar com lucidez, com consciência, uma quantidade enorme de coisas que eu penso que nasceram em mim e que já me são legados, são heranças. Eu já vejo os traços dela antes, ou eu me vejo como uma reação a elas. Mas eu mesmo não estou andando no meu equilíbrio. Se eu sou reativo a alguma coisa, eu já fui para o polo oposto. Raramente eu me torno reativo e me mantenho no equilíbrio em relação àquilo ao que eu reajo. O espírito da reação no inconsciente tende a nos projetar para o polo oposto, o que me desequilibra e gera novas disfunções. Fazer esse mapeamento, eu disse como era importante e fundamental, e recomendei que durante a semana nós olhássemos para coisas do tipo, que tipo de
criação do ponto de vista sexual eu tive? Que memórias? Como é que a minha sexualidade se desenvolveu? Que palavras me disseram? O que eu ouvi? Que proibições? Levei tapa na mão porque pegava no pinto ou na genitália? Me diziam que era coisa suja ou imunda? Ou tinha alguém que hipertrofiava esse valor? Macho que é macho, pega aí mesmo, o dia inteiro. Ô, menina que é menina, desde pequena já sente coceirinha por aí. O que você ouviu? Qual era a ambiência? Ou era silêncio sepulcral? Ou era um lugar que de tão sacrossanto nem o sumo sacerdote chegava perto uma vez por ano? Como é que foi a criação, sexualmente falando? Quais as marcas? Como é que foram as figuras parentais, o pai e a mãe? Como era sexo entre eles? Rolava? Não rolava? Não aparecia nunca? Eram assexuados ou eram excessivamente sexuais e sensuais? Quais os elementos? Que cenários? E os irmãos? Como lidavam com você, você com eles, entre si? E os vizinhos? E os tios? E os primos e as primas? Como foi o período na infância? Como as primeiras emulações surgiram? Quando você identifica os sinais daquilo que na sua sexualidade você chama de minha dor? Começaram ainda na infância ou já na adolescência? Qual o desenvolvimento? Que tipo de gente produziu isso em você? Guarda alguma semelhança psicológica com seu pai, com a sua mãe? Ou carrega alguns dos elementos da sua figura, do seu caldo cultural familiar, que seja o elemento mais negativo, mais combatido na família e que justamente tenha se transformado no fruto proibido que o seu coração inconscientemente deseja e você não sabe nem porquê? Recomendei que todo mundo olhasse para cada fase da vida e ver em cada momento como foi que isso se manifestou dentro de nós. Porque há pessoas que viveram em estado de sossego pulsional do ponto de vista sexual por boa parte da vida. Aí, de repente, numa determinada fase, a pessoa se destrambelha. Há umas que passam pela existência inteira de maneira monocórdica e, de fato, para elas esse nunca foi um problema e só experimentaram a sexualidade como um bem, como maravilha. Esses são uns bem-aventurados, porque a maioria ou teve histórias excessivas, ou histórias de supressão, ou histórias de desejo não realizado, ou histórias de realização de desejos que não realizam o coração, porque foram desejos que se realizaram apenas como fetiche, tipo, eu preciso ter alguém de vez em quando olhar no espelho e dizer que não faz muito tempo que eu não estou sem ninguém na minha vida e por isso você vai ficando até com quem não significa nada, apenas para você poder olhar no espelho e dizer que estatisticamente você não é um fracasso. Até aqueles que de fato vivem a sexualidade como um problema, como uma pulsão angustiosa. Sejam eles casados ou solteiros, ou em que estágio da vida estejam. Tem gente para quem essa foi uma marca constante a existência inteira. E como o reino de Deus não se constrói com a justiça dos escribas e dos fariseus que apenas diz não adulterarás, mas se constrói a partir da consciência, a partir do olhar para dentro, a partir do coração, a partir da verificação das minhas pulsões, das minhas intenções, se são puras ou impuras,
a partir da profundidade e dos escaninhos mais guardados dentro de mim. É daí que nasce o constrangimento do amor de Cristo, que pode me forjar uma consciência que vá sendo purificada das pulsões poluídas, desde a minha própria pulsão mais básica e original, que já é uma pulsão rachada e dividida, como diz Paulo, que frequentemente quer fazer o bem e não faz, frequentemente não quer fazer o mal e o realiza, mas a adição de todos os equívocos das nossas criações, dos agentes que se cruzaram para o bem e para o mal, das circunstâncias da vida, da história, dos momentos de escolha errada que às vezes enfiam um espigão que para arrancar de dentro de nós só muito trabalho da graça de Deus, enfim. O chamado do Evangelho e da justiça do reino é para que a gente viaje para dentro das causas e não dos sintomas. É para que a gente tenha coragem de dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces, me viste a substância ainda informe, conheces todos os meus dias, agora vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o nosso chamado. Na justiça do reino de Deus que transcende a todas as coisas. E para que isso aconteça como verdade curadora e libertadora, é preciso que eu não tenha medo de fazer a viagem e enxergue os fantasmas, porque pode ser que essa pulsão que o perturba, não o perturbe porque você seja um canalha que designaram que você seja, mas apenas porque você seja um mal assombrado por tantos fantasmas culturais, psicológicos, por tantos padrões perversos, ou por tanta manifestação assexuada atrás de você, que você resolveu que daqui para frente você é o cetro de fogo da representação familiar, seja lá qual seja a razão. Mas olhando para a intenção do coração, para a viagem, para a história, montando esse quadro, a gente vai vendo cada vez com mais clareza os caminhos iluminados pela verdade. E quanto mais a gente enxerga a verdade, mais a verdade nos libertará. Foi por isso que também, na quarta-feira retrasada e na quarta-feira passada, eu lhes disse que não é possível, do ponto de vista absoluto, ninguém viver para dizer: isto nunca aconteceu comigo. Só Jesus pode dizer de si tal coisa. Mas eu disse que é possível alguém dizer de maneira completamente absolutamente relativa: eu vivo uma vida na qual este não é um problema. É possível. Quem está falando isso a vocês na presença da própria esposa é um homem que historicamente já viveu a experiência da traição. Mas eu sei que durante anos, 2 décadas e meia, eu vivi sem nenhum tipo de pulsão em qualquer outra direção, embora o meu coração estivesse longe de estar contente ou satisfeito em qualquer dimensão afetiva e interior. Mas meu compromisso com o reino de Deus tinha se estabelecido em níveis tão profundos que mesmo aquilo que em mim tinha começado como um pau, quem nascendo torto dizem que morre torto, foi endireitado pela conversão e eu vivi, ainda que do ponto de vista da conjugalidade afetiva, me sentindo vazio, mas totalmente pleno de Jesus e do Evangelho durante 25 anos sem perturbação. É possível. Como pela misericórdia de Deus eu me sinto em pé hoje aqui diante de vocês, dizendo na presença de Deus, na presença da minha mulher, na presença dos meus filhos, na presença de quem quer que me veja no mundo visível e invisível, que do ponto de vista absoluto eu não sou lei para nenhuma dessas coisas, mas eu sei que eu tenho vivido dentro de mim, na minha subjetividade, em paz, felicidade,
que decorre daquela alegria do amor fiel e de uma mente pacificada e contente em Deus, no que tem, no que é, em quem ama e no modo como é amado. É possível viver sem essa agonia dentro da gente. Para qualquer um. Assim como Jesus disse, qualquer um que no coração olhar para uma mulher ou para um homem, para um objeto, para um outro, com intenção impura, no coração já adulterou com ele, do mesmo modo qualquer um pode olhar para qualquer outro, sem intenção impura, e no coração apenas ter comunhão com ele. É possível. Olhar sem intenção impura e apenas ter amizade. Olhar sem intenção impura e apenas adquirir respeito. Olhar sem intenção impura e apenas olhar. Olhar sem intenção impura e sem intenção impura continuar. Mais do que isso, a recomendação do Evangelho não é apenas não olhar com intenção impura. A recomendação do Evangelho é para olhar com intenção pura. É para olhar abençoando, é para olhar pensando bem, é para olhar limpando, é para olhar de modo tão naturalmente tranquilo que não haja nem sequer a ponderação acerca do tema no coração. É para olhar como quem olha para a mãe, como quem olha para o filho, como quem olha para o neto, como quem olha para o amigo, como quem olha para qualquer outro humano, como quem olha para si mesmo no espelho. Você olha para você com intenção impura? Tem gente que olha, sabia? Conheço um bocado de gente que tem tesão de si mesmo. Ai, meu Deus, oh. Faz até moonwalking assim para si mesmo. O cara fala, tem todo tipo de bicho e de bicha por aí. Todo tipo. Uns narcisistas, assim. Terminam corcundinhos, todo mundo. Ficam beijando o próprio umbigo. Alguns descem até para regiões mais baixas. Tamanha a sua autossatisfação. Eu sou o máximo. E morrem com um vazio enorme no coração. Mas é possível. Aí você me pergunta agora, então como é possível? Já na quarta-feira passada, a gente de novo foi para Filipenses. E nós vimos Paulo dizendo como é possível. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa questão é o que ocupa o nosso pensamento. O que ocupa os nossos pensamentos? O que ocupa os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos são ocupados por pulsões que vêm de dentro, que nascem de fontes e causas distintas, desde hormonais até a mais comum, que são as carências de natureza psicológica, mas vêm de dentro. E de um outro lado, elas vêm, aquilo que a gente pensa, aquilo que ocupa o nosso interior, se tem uma dimensão que vem de dentro, tem a outra que nos cerca. Tem a ver com as vaidades que você elege. É o elemento cultural, tem a ver com as vaidades que eu elejo. A vaidade é eleita no ambiente cultural. É o ambiente cultural que determina a minha vaidade.
Se o ambiente cultural não determinar a vaidade, eu não terei nenhuma vantagem na aquisição daquilo. São os terceiros que determinam as minhas vaidades. Pense em quantos caras legais você quase ficou, mas você não ficou porque não ia pegar bem. Pense. Baixinho demais, gordo demais, com um dente torto, com menos formação acadêmica que você. Estou falando desses para pegar e levar. Porque eu sei que na escuridão da noite a moçada anda chamando o urubu de meu louro. Mas assim, para mostrar a luz do dia, veja quanto a sua mãe já cortou o barato do cara antes do cara chegar. Você disser, esse aí a mamãe não vai aprovar, não vai nem olhar. E segue viagem. É ou não é? Não, com essa aqui eu não chego lá com o papai, que o papai disse que mulher de perna fina não entra na casa dele. Essa aqui eu vou ter que pegar longe de casa. Estou dando os exemplos mais banais, você que sabe o que acontece com você. Apenas veja como toda hora a minha vaidade, até os meus troféus, são determinados por terceiros. Uma Copa do Mundo sem ninguém vendo não faz jogador nenhum correr em campo, minha gente. Eles correm também pela vaidade da multidão dos olhares. Eles só correm sem olhar nenhum quando são meninos. Menino é que joga bola para ganhar a Copa do Mundo sozinho. Porque eu já ganhei bilhões de Copas, sem ninguém vendo, e eu virei Pelé, Garrincha, o time inteiro, e me satisfiz mais do que eles, que já correm pensando no prêmio e quanto é que subiu o valor do passe. Não tem nem a alegria da pureza da celebração. Então as nossas vaidades são toda hora determinadas por terceiros. Pense na quantidade enorme de coisas que já foram determinadas por qualquer outro olhar ou pela soma dos olhares. E veja como as escolhas da gente vão ficando condicionadas e o olhar da gente vai ficando condicionado por aqueles dois aspectos que eu falei, as pulsões interiores e o panteão das vaidades, da cultura, das aprovações ou das desaprovações, e mais do que isso, as mídias que alimentam o meu pensar. Quais são as mídias que alimentam o seu pensar? Tem mídias, por exemplo, que só reforçam o elemento da vaidade do superego, que é da coletividade exercendo poder sobre você. Se atola aí num bando de revista que só fala banalidade o dia inteiro, quem é que está dando para quem, que agora quem é que está pegando não sei quem é que agora está não sei o quê. Não dá para você passar o dia inteiro lendo isso e depois olhar para os céus e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo habita à destra de Deus. Fica meio difícil, eu sinto isso, sinceramente, olha, nós passamos um mês aqui falando daquele negócio do Arruda. Lembra? No Papo de Graça, todo dia. Um mês, mais, 2 meses. 2 meses e um dia, não foi? Não foi esse o tempo? Todo dia no Papo de Graça, 2, 3 matérias. 2 meses depois, todo dia falando daquele assunto, eu cheguei um dia de manhã, olhei para mim no banheiro e falei, o que foi que mudou em mim? Porque eu descia todas as manhãs com um gozo no meu coração, porque eu ia, antes de tudo, pregar o Evangelho, e agora eu estou descendo preocupado em saber se o governador está mais um dia na prisão, se essa safadeza vai acabar ou não. São 2 meses pensando nisso e o meu coração encolheu um pouquinho. Encolhe, gente. O que você deixa entrar pelos teus olhos o dia inteiro, pela tua mente?
As coisas mais fortes são as que carregam as tramas psicológicas mais profundas. Você está pensando que coisa pesada é assistir Luta Livre ali no canal 135? Não, ali é coisa de criança. O Pica-Pau da Record, que ainda passa, faz mais sacanagem do que os meninos lutando ali no MMA, que é tudo na regra, direitinho, e depois acaba todo mundo, bota seu dinheiro no bolso, vão comer sanduíche junto e outras coisas. Agora, a agressão, a maldade, a sujeira, está na sutileza. Eu fico com muita angústia, sinceramente, não me considerem um careta. Eu não sou careta, não. Parece até composição do Valdir Soriano. Eu não sou um careta, não! Não sou, não. Mas eu fico angustiado, eu todo dia estou orando, Senhor, limpa a mente da minha netinha que assiste aquela novela das 7, das 8, sei lá de quantas, meu Deus, aquilo ali é uma porcaria de pequenez, é um panteão de nada. Aquele Big Brother. Vocês entenderam? Sentiram a energia do que eu falei? É isto mesmo. Pelo amor de Deus. Aí o cara fica ali e depois quer sair santificado. Santificado. Meu Deus. Passei um mês na fazenda e saí santificado. Catolando a cabeça de um monte de coisa. Ele vai ali para a internet, aí Google Bunda. Todo dia, devocional dele. Mulher melancia, moranguinho. Come uma salada de manhã na subjetividade, no café da manhã. Aí quando dá umas 10h30 da manhã, ele me manda um e-mail ali no meio do papo de graça perguntando por que ele está tão angustiado. Porque afinal de contas, de manhã ele só come salada de fruta. Só salada de fruta virtual. Mas vive numa angústia que ele não sabe explicar. O chamado do Evangelho não é só para que eu não olhe com intenção impura, é para que eu olhe com intenção pura. Não é o que Paulo diz? Aos mais velhos como a pais, às mais velhas como a mães, aos mais novos como a irmãos, aos bem menores como a filhos. Bem-aventurado aquele que puder ir espalhando este olhar enquanto aprecia a vida. Aquele que for fraternizando o seu olhar, a sua mente, o seu pensar, aquele que for se desopilando de todas as obrigações da sedução, da conquista, da impressão, da percepção que o outro tenha que ter da sua presença. Bem-aventurado aquele que fique livre do desejo de ser apreciado e desejado. Bem-aventurado é aquele que diga, eu quero caminhar andando e pensando apenas no significado do meu caminho, não na estrada, apenas na observação dos objetivos do meu ser, não nas impressões que os meneios do meu passar possam causar como objeto de desejo ou de cobiça ou de percepção, que me afirmem por causa da minha própria doença de vaidade, que é retroalimentada por esse mundo de doentes alimentando doentes com as sopas da morte. Então, minha gente, fica ainda uma pergunta. E quando eu não consigo, de fato, mudar este processo, parece que tem uma coisa atávica,
Parece que ele está preso. Primeira coisa que você precisa saber é que isto não é você, embora seja seu, mas não é você. Isto não é você. Você pode repetir comigo? Isto não sou eu, embora seja meu, mas não sou eu. Olha só como Jesus, na sua sabedoria, diz isso. Você não é o olho, mas você tem o olho. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e seja todo o teu corpo, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Primeira coisa que eu preciso saber é que estas coisas são minhas, mas não são eu. Jesus faz essa diferença entre o teu olho e tu, entre a tua mão e tu. Existe um tu mais profundo do que o teu. Vocês estão me entendendo? Existe em mim um tu que será sempre mais profundo do que qualquer coisa acerca do que em relação a mim você diga teu. Tu. Se o teu olho te faz tropeçar, se a tua mão arranca teu olho, corta a tua mão, convém-te que tu percas um dos teus membros e não seja todo o teu ser lançado no inferno. Então essa coisa é tua, mas não é você. Ou seja, existem certas coisas em mim que desfazem o meu eu, que eu chamo de minha mão, que eu chamo de meu olho, que eu chamo de meu modo de ver, que eu chamo de meu modo de agir, que eu chamo de meu modo de ser, que eu chamo de meu modo de perceber, mas não sou eu. Tanto é que não sou eu que Jesus diz, se isto te faz tropeçar, arranca. Porque é melhor ficar sem olho e entrar inteiro nos céus. Veja como se isso aqui fosse eu não estaria inteiro no céu, na vida. É porque isto aqui é meu, mas não sou eu, é que eu posso arrancar e não perder nada. Porque qualquer coisa que em mim me impulsione para a morte, ainda que esteja ligado a mim de modo atávico, eu preciso cortar de mim, porque isto não construirá meu eu. Esse é o desvio do meu ser. O estranho da vida é que às vezes eu preciso de uma amputação para ficar inteiro. São as amputações que só trazem benefício do Evangelho. Às vezes, para ficar inteiro, eu preciso de uma amputação. A maioria de nós nasceu com anomalias, minha gente. Isso é um menino de 3 pernas. De 4 olhos. Tem 2 para trás em alguns homens. Parece que para frente eles fecham os da frente. Eles só andam olhando para trás. Eles só andam pelo retrovisor, vendo a boleia das mulheres que passaram. A placa de trás. Só esses olhos que eles usam. Isso é um anômalo. Tem que ser curado. Tem 2 olhos para serem arrancados atrás, ou então, se não tem 2 na frente, tem que tirar os 2 de trás e botar no lugar certo.
Ou seja, uma vez que eu inventario, que eu faço a genealogia, que eu levanto o histórico de mim mesmo, que eu vou identificando pulsões, elementos distintos que podem ter fomentado a construção e a criação daquilo que brota dentro de mim, que em fases diferentes da minha vida e da minha história se manifestou de modos distintos. Em alguns, quase que na nulificação da coisa, em outros, como exagero e hipertrofia, em outros, como determinado equilíbrio durante muito tempo e depois surtos, em outros, expressões ciclotímicas, um sobe e desce contínuos, em outros, se manifesta como platonismo desejoso que não realiza nada, em outros manifesta-se como desejo de obtenção, de demonstração, de aparecimento, de vanglória, de vaidade, em outros como insegurança tão grande que faz o indivíduo querer qualquer companhia que lhe sirva para que lhe abrigue contra o sentimento de solidão. Seja qual for a razão. Por mais que o indivíduo chegue e diga essa coisa está ligada a mim de modo atávico, Jesus diz, mesmo que seja assim, mesmo que tenha encontrado o nível do atavismo, você tem o poder hoje, em nome de Jesus, de cortar esse membro que tem sido um braço doido na sua família há 4 gerações. Braço de homem na sua casa. Ah, lá em casa tudo que é homem tem mão boba. Desde o meu bisavô, não pode... Corta essa porcaria. Corta o braço do vovô. Não é teu, meu mano, fique só com o que faça vida em você. Esse olhar de onde vem? É seu? Claro que Jesus nunca esteve mandando fazer amputações físicas, como alguns malucos já fizeram em fases diferentes da história, em mosteiros. Já teve tanta gente doida que cortou braço, que cortou pinto. Pinto, coitado, o que rodou de pinto na Idade das Trevas, pelo amor de Deus, naqueles monastérios católicos. Tinha uns que cortavam, tinha outros que botavam formol e tinha outros que usavam o defunto. Cortaram muito pinto por aí. Cinto de castidade. Não adulterarás, olha, eu estou indo para as cruzadas. Já comprei um que é assim, modelo protege vovó. Não é fio dental, não. É aquele cinto de castidade que já é a cirola do vovô. Começa aqui de baixo, assim, ó, apertada aqui, já com tudo, ó. E tô na dúvida ainda se deixo chave para abrir a portinha de trás, porque não adulterarás. E mulher minha ficará assim, casta. Casta. No casket, que é no caixão ali, ó. No casulo. Casta. Que castidade, né? Maravilhosa. Mas tem gente que acha que isso é ter certeza de que nunca foi traído. Ele sai de casa e algema a esposa no pé da cama. Agora, algeme o Ronaldão, porque ele pula a janela, meu irmão. A questão do evangelho, no entanto, é aquela que me traz para ter a coragem de dizer para mim mesmo, existem coisas em mim que não sou eu, que são heranças, e que eu tenho que ter a coragem de cortá-las e arrancá-las e despojar-me delas,
para que eu entre inteiro na vida. Do contrário, nenhum de nós entrará inteiro na vida. O que serve em relação a essa questão do adultério serve em relação a qualquer outra dimensão da vida. Jesus vai repetir essas mesmas palavras, se o teu olho, se tua mão te fazem tropeçar, em contextos diferentes, porque este é um princípio cujo aplicativo recai sobre qualquer dimensão da vida. Se qualquer coisa te fizer tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Qualquer coisa. Para que tu entres inteiro na vida. Agora o dever de casa. Olha aqui para mim. Você fez o mapeamento, olhou para trás? Observou qual a relação que possa existir entre a sua sexualidade e esses históricos que eu recomendei que você levantasse, visse a dinâmica familiar imediata, pai, mãe, avô, avó, tios, tias. Qual é o clima? Você cresceu nesse viveiro, mano. Heranças genéticas, heranças culturais, heranças psicológicas, heranças espirituais. Você já fez esse inventário? Segundo, olhe agora e veja quais são essas coisas que, relacionadas às suas pulsões sexuais, você identifica como sendo meio atávicas. Essas coisas que surgem como apêndices na gente. Porque tem aquelas que fazem mal a nós e existem aquelas nessa área que, em existindo em nós, fazem mal a outros. Por exemplo, Jesus disse, não adulterarás. Ele não precisava dizer, não adulterarás, porque quem não adultera, né? Mas existe um bocado de gente que, por causa do adultério na sua casa, ficou assexuada. Sofre das consequências de um adultério. Ou existem esposas, por exemplo, que por causa da traição do marido se assexuaram na própria continuidade da conjugalidade. E comem e bebem infelicidade e assexuamento dentro da própria conjugalidade todos os dias. Enquanto o marido que continua vai ficando dia a dia mais distante e infeliz, mas apenas perseverante como companhia, mais distante como companheiro, e ela, infelicíssima em si mesma, serve apenas os coquetéis do absinto e do veneno para si e para outros. Ora, do ponto de vista de uma observação imediata, isso não tem nada a ver com adultério, mas às vezes foi o adultério como causa, a pulsão de um que gerou o desequilíbrio do outro e que acaba produzindo uma disfuncionalidade familiar e coletiva, de modo que todos nós bebemos as águas que a gente serve na vida uns aos outros ou que a gente derrama uns sobre os outros. E a gente vai carregando os garranchos, esses membros sobrantes, soltos, descontrolados dentro de nós. Alguns de nós somos verdadeiros octopus, verdadeiros polvos, que tem de coisa para cortar que não faz falta. Corta, se tiver que cortar. Joga-o de ti para que tu continues inteiro, para que tu entres inteiro na vida. Vamos ficar em pé? Agora olha aqui para mim, para a gente concluir mesmo.
Uma das boas maneiras de nós identificarmos quais são as nossas doenças afetivas que acabam por se manifestar na nossa sexualidade também, ou na nossa sexualidade que gera doenças afetivas, ou das nossas doenças afetivas que distorcem a nossa sexualidade, tanto um lado quanto o outro. Normalmente, quando isso se estabelece, quando isso acontece na gente, a melhor maneira da gente identificar, diagnosticar o tipo, o perfil que se transformou no elemento invisível, quase indiscernível, e que é o tempero que às vezes está presente em quase todas as comidas afetivas que você come e você não sabe nem por que quando sente aquele cheiro, não importando se é caruru, se é vatapá, se é feijoada ou se é munguzá, você vai e come sempre. E ainda diz, não, eu tenho um gosto variado. Eu como vatapá, eu como munguzá, eu gosto de caruru, eu adoro um acarajé. É prova de que eu sou diverso ou diverso. E não percebe que tem um tempero comum presente em cada uma das coisas que você escolhe. Descobrir, às vezes, que veneno é esse salva a nossa vida. Especialmente quando você só se apaixona por canalha, ou você só gosta de mulher sacana. Aí depois me procura para reclamar de um chifre. Você adora o negócio, já desde a metafísica do acontecimento, já procura. Você é o tipo que a gente diz no popular como um amigo, dá para correr uma légua, mas não dá para tirar uma cria. Mas você só escolhe desse tipo e não sabe nem por quê. Olhe para dentro, quais são essas coisas que estão presentes aí, atávicas. Se você for mapear, cada relação carrega aquele elemento, aquele elemento, aquele elemento. Esse é o olho a ser jogado fora, esse é o braço a ser cortado. Esse é o elemento que parece que é seu, mas é alienígena ao todo do seu ser. Agora, tem que ter coragem de ir identificando, cortar e jogar fora. E andar na verdade, para que ela vá curando a gente. E se a gente vai dando razão à verdade, vai praticando a verdade, vai se exercitando na verdade, o nosso coração vai se pacificando. Aquilo que no início parece ser um corte, durante um tempo deixa até aquela sensação residual, aquela presença fantasma, né? Ai! Ah, não, já não tem mais não, mas é o fantasminha que ainda está lá, da amputação. Depois de um tempo até ele se vai. Fica mais coisa nenhuma, o que é, o que não é, não é. Você deixa de estar ligado ao que está preso a você, mas não é você. E deixa também, depois de sentir a sensação da presente ausência daquela coisa. E quanto mais você persevere na verdade, mais livre ficará até o ponto em que o que não é já não estará. E só ficará o que seja. Esse é o nosso chamado. Esse é o construir na rocha. Essa é a escolha da porta estreita. Esse é o caminho. Andai nele. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, como eu te agradeço, porque as pessoas estão ouvindo o Evangelho. O Evangelho que viaja até as entranhas de nós, que nos vira do avesso e que nos sara de dentro para fora. E que quando diz não adulterarás, antes está dizendo aprenda a olhar, aprenda a ver, aprenda a interpretar, aprenda a sentir,
aprenda a descobrir de onde vem o seu olhar, aprenda as suas pulsões, discina as suas impurezas, fortaleça as purezas no seu ser. Corte olhos, arranque braços. Faça todo esforço, mas fique inteiro. Apresente-se pisando no chão da rocha. Faça a escolha da porta estreita, mas ponha os pés no chão da vida. E bem-aventurados todos aqueles que ouviram o que tem sido dito e que creram e guardaram no coração e que caminharão não por causa da lei dos escribas e dos fariseus, mas por causa da justiça do reino de Deus, da verdade, do caminho interior segundo Jesus e da vida que Ele promove. Permite que isso seja instalado em nós e que nós aprendamos a viver num estado mental desperturbado. Que a nossa sexualidade seja pacificada, tornada sadia. Que a nossa eroticidade atenha-se aos limites da saúde dos vínculos, da presença ou não deles. Salva-nos de nos tornarmos escravos dos nossos membros. Permite que os nossos membros trabalhem para nós e não nós sejamos levados a reboque deles. Como terrivelmente na vida, a maioria de nós é carregado pelo pênis, é carregado pelo elemento fálico. A maioria de nós, se visse a fotografia daquilo a que a gente segue, teria vergonha de ver com mais inferiores do que cães e cadelas, muitos de nós somos. Gente que diz que está indo atrás de uma coisa e de fato não vive senão do faro de uma carência que não cessa, porque o coração nunca se enche do sentido planificante da vida no Evangelho. Ajuda-nos a compreendermos estas coisas, a termos a coragem de olharmos o que temos que olhar, a exumarmos o que tivermos que exumar, a declararmos está pago e consumado, feito e eu estou perdoado do meu pai, da minha mãe, dos meus avós e de mim mesmo. E eu tenho hoje o poder e a escolha em Jesus de arrancar até aquilo que me parece ser um olhar, mas que só enxerga na direção da morte. Ou até aquilo que me pareça ser uma potência ou um poder, mas que só move na direção do mal. Eu corto isto em mim e escolho continuar eu, e não adereçado e não ataviado por aquilo que parece me dar mais olhar ou mais poder, mas que só está destruindo a totalidade do meu ser. Dá-me a coragem de fazer as amputações que só me causam verdadeiros acréscimos de vida. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém.